por diversas transformações devido a avanços tecnológicos e mudanças sociais. No futuro, a inteligência artificial poderá auxiliar na análise de exames, na elaboração de planos alimentares personalizados, no acompanhamento do paciente por meio de aplicativos e dispositivos inteligentes. Bom, junto com as nossas discussões sobre a inteligência artificial, a gente conseguiu relacionar muito com o pensamento do Stephen Hawking, que diz sobre essa questão da inteligência artificial ter um potencial muito grande, ser algo muito positivo, mas também ter seu lado muito negativo. Principalmente sobre essa questão de não ter esse lado humano que nós precisamos ter com os nossos pacientes. Da mesma forma, a gente conseguiu relacionar esse nosso pensamento com o Yuval Noah, que ele concorda com essa questão de ter muitos malefícios, mas principalmente dialoga sobre essa questão de ser uma responsabilidade nossa aprender a lidar com esses meios aí de pesquisa, de consulta, enfim, e que com certeza no futuro isso vai ser mais aprimorado, vai estar disfarçado, né, de uma forma mais humana, e a gente precisa aprender a lidar com isso e aprender a ensinar e a educar os nossos pacientes de uma forma que eles entendam que não, eles não devem usar uma IA no lugar de um nutricionista, assim como nas outras profissões também. Então, ambos os filósofos, eles se correlacionam perfeitamente com os nossos pensamentos, justamente por abrangerem, assim, tanto os pontos positivos quanto, e principalmente, os pontos negativos. Além disso, o crescimento de redes sociais e de produção de conteúdo faz com que muitas informações sobre alimentação circulem rapidamente, nem sempre com embasamento científico. E nesse contexto, o nutricionista tem um papel ainda mais importante, que é ajudar as pessoas a combater a desinformação e distinguir informações confiáveis de conteúdos enganosos, algo que Iraí considera essencial em uma sociedade inundada por desinformação. Portanto, o futuro da nutrição não será marcado pela substituição dos profissionais pela tecnologia, mas pela integração entre conhecimento científico, habilidades humanas e ferramentas digitais. O nutricionista que estiver disposto a aprender continuamente, adaptar-se às mudanças e utilizar a tecnologia de forma ética, estará preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades das próximas décadas. Para complementar nosso trabalho, o grupo entrevistou a Alessandra Sutil de Oliveira Cades, que é a coordenadora técnica do programa Armazém da Família. Ela compartilhou uma experiência muito legal, mas preferiu, por motivos pessoais, não aparecer no vídeo. Com relação se eu tenho notado divergência de comportamento nos pacientes em função da influência das mídias sociais na forma de pensar e organizar a rotina alimentar. Isso desde a época que eu atuava em ambulatório, a gente percebe que as mídias, elas têm uma forte influência sobre a forma de pensar da população de modo geral. Eu lembro de uma coisa que me chama muita atenção e eu sempre uso como um exemplo, uma vez que eu estava atendendo no ambulatório do Hospital de Clínicas e entrou um paciente e perguntou se alho engordava. Aí eu, perguntei, achei estranho aquela pergunta, falei, nossa, mas a gente usa tão pouco, é um tempero, tal, né? Falei, olha, depende, ninguém usa tanto alho assim na comida, nem sei te dizer quanto de caloria tem no alho, mas não é tanto assim, tal, beleza, passou. Próximo paciente que eu fui atender perguntou se alho engordava. Respondi a mesma coisa, o terceiro paciente me perguntou se o alho engordava. Aí eu perguntei, falei, olha, que coincidência, né? 3 pacientes na sequência me perguntando se alho engordava, por que você tá me perguntando isso? E aí o paciente falou, não, é que ontem teve uma pessoa lá no programa da Ana Maria Braga e comentou que alho engordava, era muito calórico. Então você veja, né, eu não sei te dizer quanto de caloria tem no alho, mas por mais que ele seja um alimento que, se você for comparar com outros, tem uma certa caloria, a gente não consome alho numa quantidade tão grande assim, a ponto de dizer que o alho vai engordar. Ninguém come quilos de alho no dia. Mas uma informação que vem mal dada, ou pode ter ali o profissional falando às vezes quantas vezes pro paciente ele não escuta, mas uma informação que veio no programa da Ana Maria Braga gravou tão fortemente na cabeça que 3 pacientes na sequência que eram atendidos, né, há quanto tempo no ambulatório de nutrição, lá do HC, que às vezes não gravaram outras informações de outros profissionais, mas que num programa de televisão eles incorporaram aquela informação. Bom, a partir dessa experiência compartilhada, o grupo desenvolveu uma conclusão, que basicamente, independente da quantidade de IAs e da quantidade de tecnologias que sejam desenvolvidas, o lado humano e social sempre vai ser exigido de um profissional, então nunca vai substituir o profissional nutricionista.